Eu espero que vocês estejam todos bem. Maluco esse mundo. Fala que não é maluco esse mundo. Hoje começa o verão e é um dos dias mais quentes que nós temos depois de tanto frio. Não é meio maluco? É maluco. Mas sobre esse mundo, é isso que eu queria falar com vocês. Eu queria falar com vocês hoje como nós, cristãos, que confessamos a Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor, como que nós devemos nos comportar nesse mundo? Deus, quando orava para os seus discípulos, em favor dos seus discípulos e de todos nós, aqueles que iam acreditar nele mais para frente, ele pediu que Deus cuidasse de todos eles, de todos nós, mas que nós não íamos sair desse mundo nesse momento, naquele momento e nesse momento que nós vivemos. Nós não íamos sair desse mundo. Então ele pediu para Deus nos proteger desse mundo. Nos proteger é nos dar a sabedoria, capacidade, intelectualidade, para sabermos como realmente um cristão deve viver nesse mundo. Pois estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Isso é o que a Bíblia diz sobre todo cristão. Somos peregrino nessa terra, peregrino neste mundo. Estamos de passagem aqui. Deus pede para a gente não nos apegarmos às coisas daqui, usar tudo para o nosso bem, para a nossa satisfação, para a nossa alegria, mas não nos pegarmos ao ponto de desejarmos nunca mais morrermos. Você sabia que quando você deseja não morrer, claro que, olha o contexto, tá? Quando você deseja não morrer, se apega demais nesse mundo, não quer morrer porque vai perder isso, vai perder aquilo, vai não ver mais esse, não vai mais ver aquilo, você está confrontando com Deus, dizendo para Deus, você não sabe o que faz, você não quer me deixar, você não é bom, você não quer me deixar alegre com as minhas coisas. Esse é um pecado. Então Deus quer mostrar para nós como que nós devemos estar nesse mundo e não pertencermos a esse mundo. 3 histórias assim que relata o que é estar nesse mundo, viver nesse mundo, mas não ser desse mundo. Não deixar-se amoldar esse mundo. Não deixar-se contaminar por esse mundo. Não deixar que as coisas do mundo nos prenda de uma maneira, tanto intelectualmente como espiritualmente, que nos faça abrir mão de todas as coisas de Deus para que nós entramos de cabeça no movimento, nas coisas que coordenam esse mundo, que na educação, em todos os setores que dominam esse mundo e que nos transformam em seres arrogantes, em seres insubordinados, em seres depravados aos olhos de Deus. Uma história, 3 histórias de um único homem. O Daniel, profeta Daniel, você já ouviu, já deve ter ouvido, já deve ter lido, deveria conhecer, se você se acha um cristão, se você se declara um cristão, você deveria conhecer a história de Daniel. Daniel, ele é hebreu, e a Babilônia, um outro povo, invadiu, destruiu o templo e levou cativo todos os homens que podiam trabalhar, as mulheres que podiam trabalhar, mulheres bonitas para servir de copeira, para servir de escrava, homens fortes para servir de escravo, homens intelectualmente bem capacitados para servir ali o rei, todas essas coisas que os escravos devem fazer, cada um no seu grau. E Daniel e mais 3 rapazes, mais 2 rapazes, mais 3, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é isso aí. Então mais 3 rapazes, eles foram levados cativo e ficaram por um tempo ali preso. E quando Daniel estava preso ali, ele se recusou a participar da comida dos manjares que eram oferecidos para eles. Porque o rei queria que eles ficassem bem sustentados, porque eles eram de boa aparência, intelectualmente muito providos, e o rei queria eles servindo no palácio. Mas Daniel, naquele tempo, os judeus não se contaminava com certos alimentos daquele tempo.
Hoje, Cristo quebrou tudo isso e veio para nos tornar livre de todas as coisas, ídolos e tal. Hoje os nossos ídolos são outros. Os nossos ídolos estão dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, são nossos desejos, drogas, bebidas, mulheres, pornografia, roubo, tal, essas coisas. Mas naquele tempo existia isso também de outra maneira. Então eles pediu para que o carcereiro desse para eles apenas hortaliças, verduras e essas coisas. Então teve ali um acordo e ele ficou, então ele não se contaminou. Essa é a primeira coisa. Daniel se recusou a se contaminar com as iguarias do rei. Ele estava ali, fazia parte daquele mundo, mas não estava se deixando contaminar. A segunda passagem de Daniel está lá no capítulo 5, quando o rei oferece riquezas e riquezas para Daniel. E Daniel faz o quê? Recua também. E recusa também. Ele diz, eu não preciso, guarde para você as suas fortunas, que eram coisas provavelmente roubadas, coisas ilícitas. Queria comprar realmente o caráter de Daniel, que novamente não se deixou contaminar por esse mundo, vivendo nesse mundo. E não se esqueça que Daniel nem no mundo dele vivia assim, de cultura. Ele já estava escravo de um outro povo, com outra cultura, com outra língua, que adorava outros deuses. Então Daniel também não se deixou contaminar pela riqueza desse mundo, o que prende muito, o que destrói muito a vida do ser humano e leva muitos para o inferno, como a gente viu ontem no vídeo do rico e do Lázaro, que amanhã a gente vai continuar esse vídeo, tá? Então, e a terceira vez foi na cova dos leões, lembra Daniel? Quem não conhece essa história, Daniel na cova dos leões? Daniel preferiu ir até a cova dos leões e ser morto, mas tendo fé e acreditando que Deus estava com ele, que Deus salvaria ele, se fosse da vontade de Deus, que ele fosse salvo, assim seria. Mas Daniel outra vez não se contaminou em se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, que era rei naquela época, e amava muito, gostava muito de Daniel, mas tinha colocado uma lei, e a lei tinha que ser cumprida, não podia mais voltar atrás. Então, Daniel de novo preferiu morrer com fé em Deus, com esperança em Deus, com esperança que mesmo morto ele viverá, que é o que a Bíblia diz. Aquele que tem fé, mesmo que morra, esse viverá. É a ressurreição, do que nós estávamos falando ontem também no vídeo, que amanhã nós continuaremos, né? Então, esse homem tem 3 histórias dele formidável para como nós vivermos nesse mundo e não sermos contaminados por esse mundo. Não quero, não vou e não faço. É simples assim. É o que Daniel passa para nós. Vai ter problema? Muito. A sua vida vai ser colocada em prova. Eles vão querer a sua vida. Sim, como quis a de Daniel, como quis a de muitos, como tiram de muitos hoje em dia, em todos os lugares desse mundo. Tem um site chamado Portas Abertas, vai lá, dê uma espiadinha lá e vê o tanto de pessoas que estão sendo mortas por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por causa de não querer se contaminar com esse mundo. Não querer se contaminar com esse mundo e não se contaminarem. Eles entregam a vida porque eles têm fé e confia na palavra de Deus que diz: aquele que confia em mim, mesmo que morra, viverá. É isso que Deus está falando. É nisso que eles se confortam. Tiram a vida porque esse mundo não tem mais nada para eles. Não tem mais nada para eles. Tudo agora é entregue nas mãos de Jesus. E a Bíblia fala que a minha vida e a sua vida está guardada na mão de Deus. Então, temer o quê? Temer o quê? Passar dessa para outra? Normal. Normal. É o que todo crente devia almejar. Não que ele deve querer. Porque viver é uma dádiva de Deus. E você não pode querer tirar a sua vida. Não pode querer perder a sua vida. Mas você anseia. Você tem desejos de um dia encontrar Deus e glorificá-lo pessoalmente. E é isso que vai acontecer com todos aqueles que confessam que Cristo é o Senhor da sua vida.
Amém? E tem outra, mais uma pessoa, mais uma história, mais uma pessoa. A Esther. Sim, Esther. Ela, quando o povo dela estava para ser dizimado por uma lei falsa, uma lei dada por Satanás, ela teve que encarar a sua verdadeira identidade, a identidade de ser cristã, a identidade de ser uma mulher de Deus. Não cristã, porque, perdão, essa palavra tira ela fora, porque não existia Cristo. Naquela época, Cristo não tinha vindo, não que não existia, não tinha vindo e o cristianismo ainda não existia. Mas ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher de Deus. Ela tinha que chegar perante o seu rei, sem ser chamada, que naquele tempo era quase assinar um atestado de suicídio, e falar para ele: eu sou desse povo, eu não sou essa mulher que todos, né, que todos acreditam aí que eu sou uma mulher não sei do que, não, eu sou uma hebreia, do povo hebreu, que o seu general quer exterminar. E eu venho pedir para você ter misericórdia de mim. Deus colocou aquela mulher ali, aquela hora, para que ela pudesse redimir o seu povo, como fez Jesus, como também fez Jesus. Esther. E depois as pessoas falam que a Bíblia é coisa de machismo, é coisa que só fala mal de mulher, que o cristianismo hoje sempre odiou as mulheres, e balela, só besteira, só besteira. Por isso que a Bíblia diz: não se contaminai com esse mundo. Romanos 12:2 diz: não se conformei com esse século e com essas coisas, com essas leis, com esses domínios, com esses sonhos, com essa cultura podre que estão nos permeando. É isso que a Bíblia diz. E no final tem mais um. Tem José do Egito. Essa história todo mundo conhece, né? Virou até novela. Né? E cuidado com essas novelas, tá? Mas tudo bem. Então, o José foi um servo, veio só para servir. Estava no mundo, não se contaminou com o mundo, mas servia a todos que estavam ao seu redor. A todos que estavam ao seu redor. Ele serviu Potifar. Ele não se contaminou com as investidas da mulher de Potifar, que queria porque queria transar com ele. Naquele tempo também já existia pilantra, viu? De tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo. Tá? O ser humano é assim. A queda nos fez pilantra, apodrecidos, depravados, desencaminhados, nojentos, pecadores, que precisam desesperadamente da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, senão viramos pó e nada mais. Porque somos pó e voltaremos ao pó. Mas o pó que eu diga, nós desapareceremos se não for a misericórdia de Deus. Nem ressurreição teria. Ele exterminaria tudo e acabou. Jogaria todo mundo para o inferno. Mas Deus colocou ali José para redimir o seu povo, para trazer seus pais, seus parentes. Ele serviu Potifar, como disse, não se corrompeu com as tentações da mulher do faraó, que não devia ser feia, e a tentação não devia ser fácil. Ele serviu o Egito, serviu todo aquele povo ali durante muitos anos. Ele estava no mundo, mas não era do mundo, mas servia aos seus, onde estava. Tudo ali servia a ele. Então, como viver no mundo sem se corromper? Como podemos viver no mundo sem se corromper? Apenas servindo, sendo testemunhas do amor de Deus, sendo testemunhas da história, da verdadeira, da redenção de Deus através de Jesus Cristo. É isso que o crente deve fazer, é isso que o cristão deve fazer. Ele veio para ser testemunha, não juiz. Não estamos aqui para condenar. Jesus veio para dar esperança, paz e misericórdia até a sua volta. Porque quando ele voltar, aí sim, ele, não nós, ele trará juízo sobre a terra, sobre todos aqueles que não confessaram, sobre todos aqueles que duvidaram, sobre todos aqueles que o negaram, sobre todos aqueles que sempre tiraram o mal barato nele. Aí sim,
Nós estamos aqui apenas para mostrar, para testemunhar, para levar a vida de um cristão, para levar a Deus ao coração das pessoas, sejam elas quem for, façam elas o que fizer, acreditem elas no que acreditar. Nós seremos e temos que ser sempre testemunha até a volta de Cristo. Amém?